Imagina abrir a torneira da cozinha de manhã, ver a água escorrendo e ouvir de um monge medieval japonês que aquela pequena gota abriga, sei lá, universos inteiros e iluminados. Só como ficção científica, né? Sim, ou um exagero místico total. Exato. A nossa primeira reação é achar que essas filosofias milenares sobre o cosmos estão trancadas em algum templo intocável. Bem longe do trânsito que a gente pega para ir para o trabalho. Mas a grande surpresa da nossa imersão de hoje é descobrir que essa visão absurda sobre uma gota de água é, na verdade, a mesma ferramenta prática que milhares de pessoas comuns usam agora mesmo, para curar a ansiedade do dia a dia, sabe? Com certeza. E o nosso material cruza duas perspectivas que parecem vir de planetas diferentes, mas que relatam exatamente a mesma realidade. De um lado, a gente tem as vozes contemporâneas de praticantes vivendo as mais diversas tradições budistas. Tradições bem variadas, né? Muito. Tem um relato da tradição coreana com 28 anos de prática, uma voz do budismo da Soka Gakkai com 42 anos de dedicação, relatos de um monge do Sri Lanka e até experiência no budismo tibetano. E do outro lado a gente tem aquele texto clássico, o Sutra das Montanhas e Rios, do famoso mestre zen japonês chamado Dojin. O nosso desafio hoje é entender como a experiência humana crua e suada se encontra com essa filosofia cósmica. Mas para entender o cosmos, a gente precisa primeiro entender quem está pisando no chão, concorda? Ah, sem dúvida. E lendo os relatos contemporâneos, algo me chamou muita atenção. Nenhuma dessas pessoas descreve o budismo como uma rota de fuga. Tipo, ninguém está tentando escapar da realidade. Não, de jeito nenhum. O material retrata a prática como uma verdadeira caixa de ferramentas existencial. O foco é redirecionar emoções para tomar as rédeas da própria trajetória e, bom, sustentar a energia mental no meio das dificuldades modernas. E o ponto de partida psicológico dessa caixa de ferramentas altera completamente o jogo, não altera? Totalmente. Tem um relato nas fontes que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher afro-americana e lésbica detalha a jornada dela até encontrar abrigo no budismo tibetano. E ela conta sobre uma bagagem pesada, né? Sim, ela relata que sentia um fardo sufocante durante o período dela no catolicismo. Havia um foco constante em falhas inerentes, sabe? Quando ela entra em contato com o budismo, o que ancora ela é o conceito de bondade original, a premissa de que a mente e a natureza de um indivíduo são, na essência básica, boas e inquebráveis. Vamos destrinchar isso aí. A diferença entre focar numa falha original ou numa bondade original muda a forma como a gente lida com a nossa bagagem emocional. Muda tudo. Porque, pensa bem, se alguém tenta seguir a vida focado nos erros do passado, o estrago no presente é imediato. É como tentar dirigir um carro numa rodovia super movimentada olhando só pelo espelho retrovisor. Nossa, é a receita certa para o desastre. O motorista está avançando a 100 por hora, mas a atenção está presa na placa que ficou quilômetros para trás. O choque com o carro da frente é só questão de tempo. E as nossas fontes trazem um ensinamento do Dhammapada, que é tipo o manual dos budistas. O texto é bem categórico. A gente não pode editar o passado. Ponto final. E nos angustiarmos com o futuro simplesmente drena a energia do presente. O que é fascinante aqui é que muitas pessoas confundem essa aceitação implacável do presente com passividade. Como se fosse jogar a toalha. Exatamente. Mas aceitar o presente não é sentar no sofá e desistir de mudar as coisas. A psicologia dessa prática é extremamente ativa e tática. A angústia sobre o que já aconteceu consome o combustível mental que a gente precisa para tomar decisões agora. E o material menciona algo libertador sobre isso. O Dharma oferece um espaço constante para o ser humano cair, falhar e tentar de novo. Sim, o foco no presente funciona como a verdadeira base da resiliência. A pessoa para de gastar energia tentando reescrever um roteiro que já está gravado e usa essa força para plantar causas diferentes no agora. A oportunidade de perdão e de recomeço não há um prêmio lá no futuro. Ela acontece exclusivamente na forma como agimos no presente. Olha, essa ancoragem no presente resolve muita coisa no nível interno, sabe? Do indivíduo lidando com a própria mente ali no quarto escuro. Mas ninguém vive isolado. Infelizmente ou felizmente, não. A resiliência que a gente constrói sozinho é imediatamente testada assim que a gente coloca o pé na rua e precisa interagir com outras pessoas. E o nosso material avança justamente para esse território. Porque os textos mostram que o budismo só ganha vida através do comportamento real,
Não adianta ter pensamentos pacíficos, isolado numa montanha, se, ao descer, a pessoa trata mal um colega de trabalho ou perde a paciência no trânsito. A prática é sempre relacional, né? Sempre. Tem uma passagem que descreve o impacto contínuo que a gente sofre através das causas e condições dos outros. Cada conversa, cada esbarrão, cada troca de e-mails compõe o que a fonte chama de uma gloriosa e às vezes confusa teia de conexões. Gloriosa e confusa é uma ótima definição. Viver dá trabalho, é confuso, gera atrito. Muito atrito. Mas é dentro dessa teia que surge um dos conceitos mais contraintuitivos da nossa análise. O texto propõe que aquilo que chamamos de eu nunca nos pertence, mas pertence àqueles que estão nas nossas vidas. Peraí, essa ideia de não sermos donos do próprio eu é difícil de engolir à primeira vista. É um baque. Mas as fontes aprofundam isso falando sobre o desapego. E elas não estão falando de desapegar de roupas velhas ou de dinheiro, tipo arrumar o armário. Claro, é mais embaixo. É o desapego das nossas ideias mais enraizadas. Principalmente, o texto fala sobre desapegar da ilusão nociva de que não somos dignos de pertencer a essa teia gloriosa e confusa. A identidade cristalizada, o excesso de opiniões rígidas sobre quem somos, é a forma mais pesada de apego. Faz sentido. Quando alguém se agarra ferozmente à ideia de um eu separado, a pessoa tenta se excluir dessa teia ou se colocar acima dela. E a percepção do material é que a existência funciona através das conexões. O eu só existe e faz sentido na relação com as outras pessoas. Desapegar desse ego engessado não é anular a própria personalidade, mas permitir que as relações fluam sem resistência. É parar de defender uma imagem mental imaginária e passar a atuar com o que a realidade exige ali no momento. Mas olha, eu entendo a teoria do desapego, mas preciso levantar um questionamento com base no próprio material. Manda. Lá no início da nossa conversa, a gente leu relatos que descrevem a prática budista como uma ferramenta para assumir o controle da própria vida. E agora, a gente é apresentado essa ideia radical de que o eu não nos pertence, que ele existe em função dos outros nessa teia. Na prática, não tem uma contradição lógica nisso? Como alguém pode assumir o controle da própria trajetória enquanto abre mão da posse de sina? Exatamente. Como fecha essa conta? Essa tensão levanta o grande paradoxo do crescimento consciente. A resposta está na forma como a gente define a palavra controle. O senso comum entende controle como contenção e força, tipo construir um muro alto ao redor de si mesmo e dominar o ambiente. É a visão clássica. Mas na ótica apresentada pelas fontes, o verdadeiro controle nasce do ato de soltar as cordas. A iluminação budista não é retratada como um troféu que o indivíduo conquista e coloca na estante da sala dizendo que chegou ao fim da linha. Não tem isso. O controle real descrito no material é o domínio das próprias reações. O praticante ganha liberdade sobre a própria mente não para se esconder ou se proteger do mundo, mas para poder navegar pela teia e ser útil a ela sem ser engolido pelo caos. Então, assumir o controle não é apertar mais forte. É relaxar a atenção para enxergar com clareza o que precisa ser feito agora. Perfeito. O esforço é contínuo, existe no exato momento da prática e convida os outros a participarem dessa estabilidade. Nossa, é quase como descobrir que para dominar a arte de nadar, o pior erro é se debater contra a água tentando controlá-la. O nadador experiente relaxa e deixa que a própria estrutura da água o sustente. A força vem de não lutar contra a correnteza. Vem de fluir com ela. E isso nos dá a ponte perfeita para expandir a nossa análise. A gente entendeu essa teia gloriosa e confusa no nível das relações humanas. Mas o nosso material nos obriga a puxar o zoom e olhar para o cenário inteiro. A gente sai do escritório, sai do trânsito e vai enxergar como essa teia se aplica à totalidade do mundo natural. É aqui que entra a genialidade do mestre zen japonês medieval que a gente mencionou antes, o Dogen. O argumento central dele, no Sutra das Montanhas e Rios, quebra a nossa percepção habitual de cenário. Porque a gente costuma olhar para a natureza, sei lá, uma montanha, um lago, uma árvore, só como palco passivo onde a vida humana acontece. E o Dogen propõe que a realidade palpável não é um cenário. Ela atua e ensina continuamente. Para ele, o mundo natural é a própria escritura budista manifestada.
A sabedoria contida nas páginas de um texto de papel é exatamente a mesma sabedoria que existe na física de um rio esculpindo uma rocha. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A análise do texto do Dogen foca pesado no elemento da água. Mas ele não descreve a água apenas como aquele líquido que sai da torneira ou que preenche uma garrafa. Ele fala da água como a força que desce pela terra bruta e se transforma em longos rios. E ele vai além, afirmando que a essência desses rios se converte em sábios. E Dogen não perdoa e critica abertamente quem ele chama de tolos comuns. O tolo comum acha que a água só existe dentro do limite físico de um rio ou de um mar. Mas Dogen inverte a lógica, né? A água não preenche o rio. A água cria o rio através de si mesma. Ela não depende do recipiente. Ela dita a geografia por onde passa. Isso levanta uma questão super importante sobre a forma utilitária como a gente enxerga a natureza. Nós fomos ensinados a ver a água como um recurso. Ela serve para hidratar, serve para limpar, para gerar energia. A gente rotula a natureza a partir da utilidade que ela tem para a vida humana. O que Dogen faz é tirar a humanidade do centro do universo. A água atua por conta própria. Possui uma natureza fluida e incessante que independe totalmente das nossas necessidades. Sim, e quando as fontes citam o que o Zen chama de koan da atualização da água, a gente precisa fazer uma pausa. Um koan é tipo uma charada, um enigma desenhado especificamente para dar um nó no nosso cérebro lógico e racional, forçando a gente a enxergar além do óbvio. E Dogen usa a água como seu grande enigma para explodir a nossa visão limitante. Exato. E a explosão da visão limitante atinge o pico quando o material entrega uma frase simplesmente esmagadora. O texto declara que terras búdicas incalculáveis são realizadas mesmo dentro de uma única gota de água. Cara, a gente tenta enxergar a água de forma prática, tipo, ela escorre morro abaixo e vai para o oceano, ponto. Mas ter apenas essa visão utilitária equivale a tentar observar a grandiosidade de um salão de festas iluminado, olhando exclusivamente pelo buraco da fechadura. A gente perde quase toda a informação. Porque, como Dogen tenta nos mostrar, do outro lado dessa fechadura, a água não apenas escorre ladeira abaixo. Ela flui para cima, flui na direção do céu infinito para arquitetar as nuvens e também flui para baixo da terra firme para formar poços ocultos. A água constrói infinitas realidades diferentes de forma simultaneamente. É de dar um nó na cabeça mesmo. E Dogen afirma que, nesses infinitos processos, onde a água está, as existências iluminadas, os Budas e os ancestrais estão presentes. O texto sugere que essas entidades tomam a água como seu próprio corpo. Traduzindo isso para fora da linguagem poética medieval, a água é a inteligência da natureza operando. A nossa percepção humana é apenas uma antena sintonizada em uma única frequência muito estreita. Enquanto o universo está operando em infinitas frequências ao mesmo tempo, dentro daquela mesma gota, achar que o nosso modo de narrar o mundo é o único verdadeiro é, segundo a filosofia de Dogen, uma enorme arrogância existencial. Total. E a gente acabou de sair da rotina de quem lida com o chefe no escritório e fomos arremessados para entender gotas de água que abrigam universos invisíveis. A nossa tarefa agora é justamente sintetizar isso. Precisamos amarrar as galáxias escondidas nas gotas do mestre Dogen, com as ferramentas práticas de quem usa a meditação para lidar com o peso do dia a dia. A grande pergunta é: como a água cósmica ajuda quem acorda às 6 da manhã? A síntese sugerida pelas fontes é cristalina. O princípio básico de Dogen é que onde existe água em movimento, a totalidade cósmica está desperta. A correspondência direta que o material faz é que, onde existe a prática sincera, o despertar também está ali. Isso significa que a iluminação não está no topo de uma montanha distante, né? Não, de forma alguma. A iluminação universal vibra intensamente no momento mundano, em que alguém tenta ser empático com um vizinho difícil, ou no instante silencioso em que uma pessoa decide desapegar da culpa de um erro cometido anos atrás. A grandeza do Sutra das Montanhas e Rios não é um escape da realidade corriqueira, é a constatação de que a prática diária é o próprio motor do cosmos funcionando em escala humana.
Então, o que tudo isso significa? Avalie essa síntese com base no nosso percurso. De acordo com Dogen, a água muda de forma drasticamente dependendo do ambiente. Ela pode ser uma nuvem leve no céu ou encharcar a lama de um poço escuro. A forma muda, mas a essência não. Certo. Será que as diferentes vivências que a gente explorou nas fontes, a tradição da Coreia, a meditação no Tibete, a voz do Srivanka, as práticas do budismo Nichiren, agem como água do Dogen? O núcleo do ensinamento é rigorosamente o mesmo. Porém, para que essa sabedoria consiga curar as feridas modernas, ela ganha os contornos exatos do leito do rio que a pessoa precisa naquele momento específico. Nossa, é uma analogia brilhante. Ela assume o formato necessário para fornecer paz mental e clareza, independentemente de onde aquele indivíduo venha ou da dor que ele carregue. E se a gente conectar isso ao panorama geral que analisamos, a resposta é afirmativa. Não tem divisão. O resumo das fontes retrata que, no seu âmago mais essencial e prático, o budismo é a preservação e o respeito pela dignidade inata da vida humana. É um treinamento prático para desenvolver a capacidade de desapegar. Isso. Desapegar do peso de um passado que não se altera mais, desapegar das ilusões sobre um ego isolado e afrouxar a arrogância de achar que percebemos a realidade inteira. O objetivo final une perfeitamente a profundidade cósmica e a busca humana cotidiana, que é alcançar e usufruir de uma vida pacífica, consciente e inteira, sem misticismos complicados, apenas com o esforço contínuo do agora. Olha, mas cruzamos um território gigante hoje. Começamos a nossa imersão ouvindo histórias de superação, de resiliência e sobre como largar o retrovisor emocional para agir com vitalidade no momento presente. Compreendemos como as raízes dos nossos sofrimentos nascem da ilusão do isolamento e como desatar esses nós nos devolve para aquela gloriosa e confusa teia de relações. E na sequência a gente teve a mente virada do avesso pelo mestre Dogen. Fomos lembrados de não subestimar o fluxo constante da água, compreendendo que a inteligência da natureza é infinita, autônoma e espelha a exata mesma verdade das nossas práticas diárias de compaixão e perdão. A sabedoria imensa do passado não está morta nas páginas. Ela flui nas ações banais de cada dia. É profundo demais. Muito. E para fechar nossa análise, a provocação que fica para quem está ouvindo continuar repercutindo depois de hoje constrói em cima da junção dessas duas visões impressionantes. E qual seria? Pensa comigo. O mestre Dogen afirma categoricamente que existem infinitas terras búdicas, universos inteiros operando escondidos dentro de uma única gota d'água que cai da chuva. Ao mesmo tempo, praticantes do mundo real garantem que a mudança profunda só ocorre de verdade nas conexões diárias e na forma como nos comportamos no convívio mais básico. Tá. Se ambas as coisas são reais, quais mundos ocultos a gente está ajudando a criar para as outras pessoas através das pequenas interações casuais de hoje? Nossa! É isso, o simples gesto de olhar no rosto de um estranho, um sorriso rápido no corredor do trabalho, um bom dia apressado na calçada. Esses pequenos gestos talvez não sejam apenas convenções de etiqueta. Exatamente. Eles podem carregar o mesmo peso e a mesma magnitude criativa da gota de água cósmica do Dogen. Uma única e simples interação pode ser o universo inteiro que alguém desesperadamente precisava para encontrar a própria paz no dia de hoje. Pense nisso.